Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Bom dia para você que me ouve pelas ondas da Vibe Mundial. Boa tarde para você que vai me assistir lá no meu YouTube. E eu sou Drica Gomes, psicanalista, hipnoterapeuta, neurocientista e especialista na música, na neurociência da música. No meu programa passado, eu falei com vocês a respeito da música das esferas. Nós falamos sobre as frequências que os planetas vibram, que os planetas vibram na sua essência em 432 Hz, inclusive o nosso planeta Terra. Tudo na natureza vibra em 432 Hz, que é a frequência da harmonia. Se você quer harmonia para sua vida, se você quer se sentir bem, se você quer paz interior, é 432 Hz. E essas frequências todas elas estão lá no meu Spotify, que é o Drica Gomes Neuromusic, tá? Então, se você for lá procurar no meu Spotify, você vai encontrar todas essas frequências. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa geometria do som. Eu falei um pouquinho no programa passado, e eu quero falar um pouco mais com vocês. Hoje a gente vai estender. Por que é importante a gente entender sobre a geometria do som? Porque o som, quando você ouve algo, é importante que você tenha essa consciência. Quando você ouve uma música, o seu cérebro ele está recebendo muito mais do que uma música. Ele está recebendo uma onda de potenciais. Essa onda de potenciais, ela cria estruturas neurais aí no seu cérebro. Essa onda de potenciais, ela vai vibrar por todo o teu corpo e vai fazer com que moléculas do seu corpo se comportem de determinadas maneiras. Olha como é importante você prestar atenção na qualidade do que você ouve. E quando eu falo na qualidade do som, eu não estou falando apenas de música. Eu falo de palavras. Quais são as palavras que você ouve? A gente ouve aquilo que a gente diz, então já começa por aí, tá? O que você mais fala? O que mais sai da tua boca? Quais são as palavras que você mais diz durante o dia? E você sabe que o poder do som, ele também está nos seus pensamentos, porque às vezes você não precisa nem falar, mas você não ouve os seus pensamentos. Não é como se os seus pensamentos tivessem um som também? Não é isso que você percebe? Então, os seus pensamentos são frequências, assim como aquilo que sai da tua boca é frequência, assim como aquilo que você ouve que vem da televisão, aquilo que você ouve que vem do teu celular, que vem do teu programa de músicas, aquilo que você ouve ao seu entorno, nas pessoas com as quais você se relaciona, o ambiente onde você vive. Esse som todo que se propaga em todos esses universos, eles vão entrar em você. A partir do seu córtex auditivo, vão começar a se espalhar pelas camadas do teu cérebro, os sinais elétricos eles vão disparar por todo o teu cérebro e a partir daí muitas coisas acontecem dentro de você. Uma qualidade boa de som, eu estou falando agora de 432 e depois a gente vai para outras frequências, tá? Mas falando de 432 Hz, quando você ouve, é um som que vai harmonizar você. Então, as suas ondas cerebrais, elas vão passar para ondas alfa, que são ondas de relaxamento. Quanto mais você estiver dentro dessas ondas de relaxamento, o seu córtex pré-frontal, que é a área do teu cérebro, que faz você fazer boas escolhas, tomar melhores decisões, pensar a respeito do que é certo, do que é errado, de uma maneira correta, de uma maneira que tenha a ver com a sua moral, que tenha a ver com a sua ética, que tenha a ver com a sua consciência, com a sua filosofia de vida. Você precisa ter um córtex pré-frontal equilibrado para poder tomar atitudes equilibradas na sua vida. Caso contrário, você vai tomar atitudes incoerentes, você vai sofrer as consequências disso. Você vai acabar tropeçando, trocando os pés pelas mãos. E a partir daí, o caos se instaura na sua vida. Por isso que as frequências que nós ouvimos, sejam dos seus próprios pensamentos, sejam as frequências que você ouve
nas músicas que você ouve, sejam as frequências que você costuma falar, aquilo que sai da tua boca, tudo isso tem um grau de importância fundamental. Então, prestar atenção em falar boas coisas, em pronunciar gratidão. Eu já falei sobre gratidão aqui também, em programas anteriores. Eu reforço, porque quando nós estamos proferindo palavras de gratidão, todo o nosso corpo recebe isso. É uma via de mão dupla. Aquilo que sai de você volta para você. E esse processo ele é automático, porque a frequência que está saindo, ela vai entrar também. Então é tudo dentro desse mecanismo de entrada e saída. Aquilo que você diz, os seus ouvidos estão ouvindo e recebendo. Entende isso? O quanto que isso vai estar também fazendo efeito dentro de você, dentro do teu cérebro, dentro do teu corpo, das batidas do teu coração, a forma como você respira. Até a sua respiração, ela pode ser mudada, alterada conforme o tipo de som que você ouve. 432 Hz vai harmonizar, harmoniza suas batidas cardíacas, vai fazer com que o seu batimento cardíaco fique equilibrado, entre no seu processo de harmonia com o seu corpo, que é o seu universo, vai fazer com que a sua respiração fique também modulada. Você começa a respirar de uma maneira até mais consciente, o que é importante também, né? Você ter consciência da sua respiração, porque a gente às vezes está ali fazendo as coisas na vida, você nem se dá conta, muitas vezes, que você está respirando, é ou não é? Você está lá trabalhando, você está lá na correria do dia a dia, e você não presta atenção que o seu coração está pulsando nesse movimento, sabe? Sempre é o mesmo movimento no universo, que é o movimento da inspiração e a expiração, aquilo que puxa para dentro e aquilo que solta. Os nossos pulmões trabalham assim, no inspirar e no expirar. O nosso coração trabalha assim, que é nos batimentos, o batimento que puxa o sangue para dentro e o batimento que expele o sangue para circular no teu corpo. E esse processo, que é como se fosse um pistão, entrada e saída, né, para cima e para baixo, é o fluxo do universo. O universo tem isso como a sua física, a sua forma de funcionamento dentro da física é essa a forma do universo. É sempre um processo de entrada e saída de fluxo. E assim é que tudo se manifesta na nossa vida. E quando a gente, então, volta lá para a geometria do som, você entende que o som, ele vai agir nas suas moléculas, vai agir no teu sangue, vai agir no seu DNA. Sim, o som, que é frequência, ele age também no seu DNA. Portanto, a figura do DNA, se você reparar, né, no desenho, na hélice do DNA, ele tem esse desenho por conta da matemática que funciona para todas as formas no universo, que é a forma espiralada. Essa é a matemática básica do nosso universo, que corresponde à sequência Fibonacci. Então, essa forma E, que é assim uma espiral, é o começo de toda a formação que existe na matéria. Tudo que é matéria, todo tipo de matéria que existe no universo se inicia com a espiral, que é a sequência Fibonacci. Nós vivemos num universo matemático. Esse universo matemático conversa com a gente todo instante. Nós não percebemos, nós não nos damos conta. Quando a gente vai lá, pega, por exemplo, um kiwi, pega uma fruta lá que é um kiwi, abre esse kiwi no meio. Perceba o desenho, a geometria desse kiwi. Como é bonita aquela forma. É como se fosse uma verdadeira mandala. Qualquer fruta que você pegue e que você vá lá, corte no meio, você vê aquela forma, olha o desenho dela. Olha como é perfeito. Quem foi que calculou aquilo? Que o gomo da mexerica ia ter tamanhos ali que seriam proporcionais.
Se você olhar uma mexerica, abrir aquela mexerica, você vai ver a medida dela, que é tudo proporcional, uma medida com a outra. Por mais que tenha um gominho menor, um gomo maior, eles têm uma proporção. Essa proporção, na matemática, ela é chamada de proporção áurea. E é essa proporção áurea que cria toda a beleza que existe no nosso universo. A beleza das flores. Presta atenção numa flor. Observa as pétalas, as cores, as nuances das cores. Olha para aquilo e veja o divino naquilo. Uma consciência projetou aquela beleza. E como que aquela forma se criou? Tudo se iniciou a partir da sequência Fibonacci, aquele caracolzinho, matemática. Mas de onde veio essa matemática? Quem inventou essa matemática? Que consciência foi essa? Que consciência foi essa? Que criou uma fórmula, uma matemática para todas as coisas. E aí é onde a ciência começa a se encontrar com a espiritualidade, é onde a ciência começa a se conectar com a mente de Deus. Sim, porque só pode ser uma mente divina que projetou toda essa realidade tão perfeita, que essa matemática, que essa proporção áurea que existe em tudo, que existe na formação das flores, que existe em cada espécie que existe na natureza, em cada espécie viva, que existe em nós, no nosso corpo. Nosso corpo, cada detalhe do nosso corpo, ele tem uma matemática que o representa. Uma parte do nosso corpo que corresponde à outra. Uma medida nossa do nosso corpo que corresponde à outra. Isso é proporção áurea. Essa é a matemática divina que gera tudo, que constrói tudo. E a simática, que é essa tecnologia do som, que por meio do som se cria formas, isso é algo muito antigo. Muito, muito antigo. E um conhecimento que, na realidade, foi perdido pelo tempo. Porque olha lá para aquelas construções antigas. Pensa lá naquela construção maravilhosa lá do Egito, das pirâmides. Toda aquela construção já foi comprovado cientificamente que ela foi elaborada dentro das proporções perfeitas, que é a proporção áurea. Toda a geometria dela está dentro da proporção áurea. Como pode uma matemática tão exata, tão perfeita, ter criado aquele monumento com aquelas pedras monumentais, gigantescas, que todo mundo tenta encontrar explicações para tentar dizer como foi que aquelas pedras tão gigantes foram levadas lá para cima. Então, desde a antiguidade, né, são os mistérios que existem por aí. E mais para frente a gente vai conversar mais sobre isso, sobre som, sobre a tecnologia do som lá de antigamente, tá? Lá dessa época, desde muito anterior aos egípcios, inclusive, que onde grandes construções eram feitas com tecnologia do som. A gente vai falar mais sobre essa tecnologia. Hoje, eu quero que você tenha consciência de que essa tecnologia existe. Essa tecnologia do som, ela existe principalmente dentro do teu corpo físico. Portanto, quando você ouve algo, não é só ouvir, seu corpo inteiro ouve. E além do seu corpo inteiro ouvir, o seu corpo inteiro sente. E além de sentir, o seu corpo inteiro vibra. E além de vibrar, o seu corpo inteiro vai construir formações geométricas dentro dele. Por isso que existe a ressonância magnética que trabalha com essa parte toda de olhar o teu corpo físico por dentro, né? Você vai passar por um equipamento que é uma ressonância magnética. Então, é por meio dessa frequência que a matéria se expressa e que é possível enxergar o que está acontecendo lá dentro do teu corpo.
E é por meio dessa ressonância de frequência que eu estou falando agora, essa ressonância de som, que você consegue modular as moléculas do seu corpo. Se você tem ali algum problema de saúde, suas moléculas estão desajustadas, estão desequilibradas, ouvindo frequências certas, ouvindo a música certa, tendo o comportamento que vai promover em você pensamentos mais equilibrados, tendo uma vida que vai te proporcionar estar vivendo de uma maneira mais harmoniosa, tudo isso vai vibrar no teu corpo para ajudar você a melhorar, para ajudar você a se restabelecer, para ajudar o seu corpo a se recuperar. A frequência de 528 Hz, por exemplo, ela é conhecida como a frequência que regenera o DNA. Isso é comprovado cientificamente. Essa frequência de 528 Hz, ela, quando vibra numa molécula de água ou em qualquer outro campo maleável, ela vai formar uma figura belíssima, como se fosse uma flor de inúmeras pétalas. É uma forma geométrica perfeita. É por isso que essa geometria da frequência de 528 Hz, que ela é tão perfeita, ela vai fazer com que as suas moléculas vibrem na perfeição. Vai fazer com que seu fluxo sanguíneo, seus hormônios, com que todo o líquido que existe no teu corpo comece a vibrar na perfeição. 432 equilibra e harmoniza. 528 Hz reestrutura, dá uma nova forma, estabelece um novo padrão de beleza, um novo padrão de harmonia, que vai fazer com que no teu corpo tudo vibre na beleza. Nós somos criados para sermos belos. Isso é algo que precisa estar dentro de você. É algo que precisa vibrar em você com toda a força do seu coração e da sua mente. Nós fomos criados para sermos belos e perfeitos. Toda dificuldade que existe, todo problema de saúde, toda disfunção psicológica ou emocional é um estado fora do perfeito, é um estado fora desse padrão divino que é o que nós somos criados para ser. E por que a gente sai desse padrão? Por que essas nossas moléculas elas ficam dismórficas? Porque nós estamos nos permitindo vibrar em frequências desarmônicas. Porque nós estamos saindo do contexto do belo, do bom, do justo, do verdadeiro, do ético e do moral. Entendeu? Quando você se coloca dentro do bom, do belo, do justo, do verdadeiro, do ético, do moral, 6 pontos. Quando você vibra tudo em você dentro desses 6 pontos, você já está estabelecendo para a sua vida um ritmo de frequência equilibrado. Você já está estabelecendo um ritmo de frequência harmônico e tudo dentro de você vai vibrar em ressonância. Tudo dentro de você vai ser igual. Quanto mais nós nos afastamos disso, mais todo o nosso corpo, a nossa mente, nosso cérebro, nossas emoções vão se distorcendo, vão ficando dismórficas. É como se tudo fosse meio que se desconstruindo e ficando feio. Sabe? Quando você repara, quando você está num ambiente que está desorganizado, sujo, aquela coisa toda bagunçada, você não se sente mal de estar num ambiente assim? Tudo em você, o seu corpo se sente mal de estar num ambiente, sua mente se sente mal. Por que será que você se sente mal? Porque nós fomos criados para viver no belo, no harmonioso, no justo, no verdadeiro, no ético, no moral. Percebe isso? Por isso que quando você se depara com coisas, situações que não correspondam a isso, alguma coisa em você não vai encaixar direito, você vai se sentir mal,
você vai sentir alguma coisa no seu corpo, ou você vai ficar com alguma coisa na sua mente que vai te prejudicar. É por isso que nós nos desestabilizamos. É por isso que vem os problemas de saúde, é por isso que vem os problemas mentais, é por isso que nós temos todos os problemas emocionais, porque nós saímos deste padrão, dessa matemática perfeita. Porque essa matemática perfeita que existe na formação de todas as coisas do universo é a mesma matemática que você usa para vibrar, vou repetir, no bom, no belo, no verdadeiro, no justo, no ético e no moral. É esta a frequência que você pode trazer para você. Vibrando nesses 6 pontos, você vai estar vibrando no melhor possível. Você vai estar caminhando para a sua melhor versão. E a melhor versão de você produz as melhores moléculas em você. A melhor versão de você produz a melhor mente, produz os melhores pensamentos, quebra padrões de crenças limitantes, quebra traumas, destrói traumas e coloca no lugar aprendizado. Porque todo trauma ele pode ser transformado em aprendizado quando você vibra na sua melhor versão. Essa é a minha proposta na jornada da alma, que é a minha terapia. E nessa minha terapia, eu vou modular você no seu melhor. Eu vou abrir o seu mapa astral. Eu vou ler a sua música. Seu mapa astral é a sua partitura. Eu vou ler ali toda a sua música. Vou escutar todas as suas notas. E a partir dali nós vamos afinar todas juntos. Eu e você. Nós vamos afinar as suas notas para elas vibrarem no melhor que elas puderem. A partir desse momento, a partir dessa melhor vibração, é aí que você começa a ver que pensamentos limitantes foram embora. E é aí que você começa a perceber que a prosperidade começa a chegar na sua vida. E é aí que você começa a ver que a sua saúde começa a melhorar. Nossa, aquela dor de estômago que eu tinha, não tenho mais. Nossa, aquela dor nas costas que eu sentia, aquele peso todo, acabou, eu não sinto mais. Puxa vida, eu me sinto mais disposto, eu tenho mais coragem, eu tenho mais energia, mais audácia. Por que que isso acontece? Porque tudo em você foi modulado para você vibrar na sua melhor versão. A sua melhor versão faz com que tudo em você seja o melhor. E é aí quando você dá um salto quântico. E esse salto quântico é você sair de uma realidade onde as coisas estavam ruins, difíceis, não estavam dando certo, a saúde não estava legal, a vida financeira não estava legal, problemas no relacionamento, não estava bem no amor. Quando as coisas começam a ficar assim e você trabalha as suas frequências, você vai para a sua melhor versão, você muda de realidade. Você muda de realidade de um jeito que você vai ver que todas as coisas ao seu redor também mudam. Não é só você que muda, tudo muda também. Então, fica aqui o nosso encontro marcado para a próxima semana. Nós vamos continuar falando das frequências. Vou continuar falando com você da música das esferas, porque eu acho que isso é tão importante para você entender que aquilo que sai da tua boca também é uma música que você toca, né? A gente tem esse encontro marcado na próxima sexta-feira, aqui pelas ondas da Vibe Mundial, às 6 da manhã, e no meu canal do YouTube, a partir das 2 horas da tarde. Lembre-se, você é frequência, nós somos frequências. No universo, tudo vibra, inclusive você. Grande beijo. Bye, bye.